paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma semana. Agora nós vamos comentar a lição de número 11. Essa lição foi selecionada no dia 14 de junho de 2026 e é o dia do pastor. Então, talvez aí dar os parabéns ao pastor, né? Dar um presentinho, né? Quem sabe um presentinho. Um livro, uma Bíblia, uma gravata. O título da nossa lição é Jacó, de enganador a homem de honra. Para comentar essa lição está aqui o presbítero Alexandre e o presbítero irmão Wagner. Obrigado, irmão. Mais uma vez aí para poder contribuir, né, irmão? Isso aí. Irmão Wagner, eu vou pedir para o irmão fazer a oração para nós começarmos. Vamos sim, irmão. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui. Peço a sua graça, peço a sua misericórdia, ajuda os irmãos que estarão lecionando nessa data, abençoe cada professor, a cada escola dominical, a cada Senhor irmão que estará aprendendo a Tua Santa Palavra, que essa lição, Senhor, venha ao encontro do coração de cada irmão, Senhor, para transformar, para aplicação e para ensinamento. Assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão Wagner, eu vou pedir também para você ler o texto áureo e a verdade prática. Sim, o texto áureo, ele diz assim: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28. E a verdade prática, irmão Alexandre, diz assim: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Perfeito. Vamos continuar. Vamos. A leitura bíblica em classe, irmãos, nessa semana está em Gênesis capítulo 32, versículos 22 ao 31. Do plano de aula, eu quero destacar aqui os objetivos. Então, os objetivos da lição: o número 1, enfatizar os aspectos da família de Jacó. 2, explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino. E 3, mostrar a passagem de Jacó pelo val de Jaboque. Isso. Irmão Wagner, eu gostaria que eu fizesse um breve comentário aqui da introdução. Na introdução. Isso. É muito importante, né, irmão, antes de fazer essa introdução, lembrar que esse fato de Jacó é único exclusivamente para ele. Algumas lições a gente extrai para a nossa aplicação, mas a gente vai ver aqui dentro da lição algumas coisas que foi única e exclusivamente para ele, principalmente a visão, a manifestação teofânica de Deus, principalmente a mudança do nome, principalmente ali o anjo ferido, a coxa de Jacó. Então são algumas situações que foram única e exclusivamente para ele. Porém, nós podemos extrair algumas aplicações para as nossas vidas cotidianas. A introdução, eu gostei muito dessa parte, em que o homem que enganou passou a ser enganado. E nas lutas e nas dores foi sendo moldado pelo Senhor. Jacó, todos nós sabemos, né, irmão Alexandre, a história dele, que ele foi um homem enganador. E eu quero só te extrair essa informação aqui, irmão Alexandre, eu acho muito interessante. Irmão, o homem enganador, o homem que engana, o homem que tem esse perfil de enganador, ele precisa por si só tomar a decisão de parar de enganar. O que aconteceu com Jacó, por isso que eu falo aqui, né, irmão Alexandre, por favor, o senhor também, depois, se eu estiver falando alguma coisa errada, pode me corrigir. Esse erro de Jacó de enganar, Deus foi ao encontro dele para mudança de caráter. Sim. Deus foi ao encontro dele de mudança de caráter. Quando nós vamos ver em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, a respeito da mudança, aonde o Espírito Santo atua na mudança do caráter da pessoa, o homem precisa mortificar a carne, a concupiscência e os desejos carnais. Mas nesse fato aqui, o homem que enganava, Deus foi ao encontro de Jacó. Deus foi ao encontro de Jacó. Então não espere, irmão, e se algum irmão, isso vai surgir dentro da lição, né, irmão? Dentro da sala de aula.
Não espere que Deus vai ao encontro do enganador. Muito pelo contrário, o enganador precisa ir ao encontro de Deus e Deus fazer a mudança e Ele permitir essa mudança. Então eu achei muito interessante, irmão Alexandre, esse ponto. E outro é, a história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus. É por isso que eu falo, Deus encontra Jacó, Jacó encontra Deus e houve uma mudança. É necessário que o homem queira essa mudança, irmão Alexandre. É necessário que o homem permita que Deus faça essa mudança. E agora, no contexto em que nós estamos, o contexto da graça, nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha fazer esta obra transformadora em nossas vidas, uma obra transformadora de caráter. E depois, mais para frente, a gente vai falar. Vamos lá. Perfeito. Não quero segurar muito. Maravilha. Entrando aqui no ponto 1, irmãos, que é a família de Jacó, nós temos o item 1, que é um encontro especial. O item 2, o enganador é enganado. E o item 3, muitos filhos. Eu vou falando de encontro, nós comentamos na semana passada, na aula passada, sobre a escada, né? Sim, sim. Quando ele deita a cabeça, Sim. tem aquela visão da escada. Podemos dizer que aquele momento na vida de Jacó foi marcante porque foi o início do trabalhar de Deus na vida dele. Sim. Foi ali onde ele teve, dentro do contexto bíblico do que a gente conhece, foi a primeira vez que Jacó teve um contato com Deus. Uma visão. Uma visão. Assim, né? Ele entendeu que a partir daquele momento Deus estaria com ele. Sim. Ele teria o suporte e o cuidado do mesmo Deus que o pai dele teve. Foi a partir daquele momento. E ao chegarem na terra em Arã, Padan-Arã, que é a terra do tio, a primeira coisa que ele vê foi Raquel. E é interessante às vezes como Deus trabalha, porque ele poderia ter... Claro que dentro de alguns contextos, na época, o fato de nem sempre dá para viajar de noite, porque tinha as estradas eram perigosas, o fato da escuridão, porque não tinha estradas, luz, então Exato. Ele provavelmente andava sempre durante o dia. E ao chegar em Padan-Arã, ele chega pela manhã, logo no começo do dia, onde os pastores levavam as ovelhas para tomar água, né? A se banhar, beber água e assim por diante. E ele encontra Raquel vindo trazer as suas ovelhas, tem todo um trabalho lá com alguns que vão impedindo ela, né? Sim. E aí ele toma a frente, ajuda e tem aquele encontro. Esse encontro é interessante porque ele vai fazer duas coisas. Primeiro, o coração de Jacó vai se namorar com ela. Se afeiçoa a ela, né? E segundo, ele descobre ele mesmo que é a prima dele. Que é justamente a pessoa que poderia levar ele a quem ele queria, né? Que era Labão. Então esse encontro foi muito importante. Foi o primeiro contato que ele teve com um dos seus parentes. E a partir daí o comentarista vai colocar, né? Ele vai ter um encontro com Labão, vai trabalhar 7 anos com Raquel. Sim. E aí depois mais 7 por causa de Leia. Só que ainda estamos entrando já no segundo ponto. Né? Eu queria deixar isso para o irmão aí. Pode falar. O ponto de número 2, quando fala o enganador é enganado, aqui, irmão, a gente cai no engano achando que aquilo que a gente semeia a gente não colhe. Jacó, por isso que eu disse na introdução, professor, que todas as vezes que a gente vê uma pessoa enganando, a gente acha que não colherá o fruto desse erro. E muito pelo contrário, a palavra de Deus diz em Tiago que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Se for vento, olha só, ele vai colher o que, irmão Alexandre? Tempestade. Agora presta bem atenção, olha só. Olha como que é o plantio. É um vento pequeno, parece que um vento pequeno, mas
a proporção daquela plantação de um ventre será muito maior. Ele está querendo dizer, é algo que parece pequeno, mas o fim será desastroso. E o que aconteceu com Jacó? Jacó, ele era um homem enganador. E tudo que ele fazia parecia dar certo. Os animais, na sua produção, ele jogava um galho ali, jogava outro ali, ele queria um gado malhado, acontecia, quero um outro assim perfeito, acontecia. Só que quando ele chega em Labão, ele percebe que ele começa a ser enganado, porque ele se afeiçoa, como o Alexandre diz, por Raquel. Ele trabalha 7 anos e o pai da Leia. E ele sente aquilo ali injuriado, injustiçado, e foi nisso que ele começou a trapacear dentro da casa de Labão. E ele vai e casa com Raquel depois de 14 anos. E observe, irmão, ele está trabalhando tranquilamente, ele está fazendo as coisas tranquilamente, achando que isso não irá trazer uma proporção maior e desastrosa no futuro de Jacó. Muito pelo contrário, a gente vai ver na lição que no fim da vida de Jacó não foi tão abençoador assim. Jacó é um personagem difícil de tratar. Assim, né? Não vou falar difícil de lidar, mas acho que é difícil de tratar. A Bíblia ela tem uma forma específica de tratar os personagens. Isso. Porque aí a marca de Jacó é esse engano, né? Sim. O nome suplantador, essa vida em constante batalha e de alguma forma sempre levando vantagem. É difícil dizer que ele era literalmente desse jeito, mas a marca que a Bíblia deixa dele é essa, né? Tanto que muitos pregadores, na hora de falar de Jacó, diz que ele, naquele momento da visão da escada, ele chega e fala: Senhor, então, mas Deus já tinha falado, se o Senhor me abençoar, se isso acontecer, se for assim, e eu voltar, vou dar o dízimo de tudo. Mas Deus já tinha dito. Mas ele precisou repetir isso. É um ponto complicado. E aí uma das lições que a gente precisa tirar aqui é: qual que é a nossa marca, né? Se de repente perguntar aos seus alunos, nós como professores, quando alguém olha para o irmão Alexandre, o que vê? Sim. Qual é a minha marca? O que eu passo? Qual é a mensagem? As minhas atitudes passam o quê? Porque nesse sentido, o que a Bíblia mostra é que as atitudes de Jacó geraram nele essa visão de enganador. E isso gerou nele sendo enganado. Então, é que ele, né, irmão Alexandre, ele começa desde dentro da casa dele, né? E assim, enganar irmão, enganar pai, é uma pessoa realmente sem caráter. E ainda ser ajudado pela mãe. Então você pode ver que tudo isso dentro da casa é uma situação complicada, porque ele já nasce com esse perfil, ele já vem sendo, aqui é uma inferência ao texto, né? Parece que ele vem sendo instruído a ser assim até mesmo pela mãe, e ele vê que essa prática deu certo, e ele começa a fazer isso como um modus operandi na vida dele. E isso ele começa a enganar todos os que estão ao redor dele. Eu só diria que ele não é tão enganador, mas eu diria que ele viveu num ambiente de disputa. Sim. Então ele sempre esteve naquela disputa em relação ao irmão para ter a atenção do pai. E a gente vê no item 3 aqui, acho que já misturando todo esse contexto, quando vem os filhos dele. Sim. Ao ler a história, a gente vê que ele foi um homem polígamo, meio que obrigado, isso é importante mostrar. Ele não foi polígamo porque ele quis, né? Ele queria só Raquel. Mas o pai fez aquele negócio. E o ponto interessante é que ele trabalhou 14 anos por Raquel, mas ele não demorou 14 anos para casar com Raquel, né? Ele tem uma semana de núpcias com Leia e aí já casa com Raquel. Mas o fato é que dentro da casa dele vai ter uma disputa, porque Leia vai sempre procurar ter o seu amor, a sua atenção, e ela entende que a cada filho que lhe nasce,
é como se ela conseguisse um pouco mais do amor de Jacó. Sim. Por outro lado, Raquel vai ter uma disputa grande com a irmã porque ela não consegue ter filhos. E aí ela se vê obrigada a entregar a serva como mulher para que dela tivesse filhos. Em um certo momento, a Léia também vai fazer isso. Então, de alguma forma, Deus vai usar tudo isso como bênção na vida de Jacó. Não vou falar que é o propósito que Deus queria, mas Sim. foi assim como Deus permitiu que as coisas acontecessem. Agora, aqui tem muitas lições para nós, né? Porque como nós estamos tratando a nossa família? Será que nós estamos deixando esse ambiente de disputa, algo nesse sentido, brilhar ou intensificar? A gente vê ao longo da lição que as nossas ações podem ter algum contexto, embarrar algumas coisas, né? Então aqui a gente pensa muito nisso. Você tocou num assunto que não tem como se esquivar. A gente tocou num assunto que, o que acontece, irmão? Disputas, infelizmente, em todos os âmbitos que nós estamos, tem, né, irmão? Na empresa, na escola, infelizmente até mesmo dentro da igreja há esse espírito de disputa que gera para ser melhor, mais visto, mais vislumbrado, mais importante, a pessoa ele tem que fazer isso, né? Tende a ganhar uma posição puxando o pé de Esaú. Mas o que o irmão Alexandre falou é isso daí mesmo. Infelizmente, num campo de disputa, para se sair melhor, é necessário enganar. Infelizmente, irmão Alexandre. E são coisas que a gente precisa fugir, né? Sim, irmão Alexandre. Irmãos, essa lição, principalmente no primeiro ponto, o comentarista ele foi bem específico na história. Ele fez um resumo da história de Jacó nesse primeiro ponto, até os seus filhos, mas Sim. é ideal que a gente pince essas... Tem umas pinceladas, né? Principalmente quando os filhos começam a nascer, né? Exato. Quando eles começam a se estruturar dentro da casa de Jacó. E, por incrível que pareça, é claro, né, irmão? É por conta da presciência de Deus, o que aconteceu com José. Mas fato é que quando nós vislumbramos a família de Jacó, a gente pode observar que o amor de Jacó ele estava mais afeiçoado a José. Exato. O contexto de amar mais Raquel. Também, tem tudo isso. O filho. E aí mostra toda essa circunstância que o irmão Alexandre falou. Como que nós estamos tratando a família, né, irmão Alexandre? E isso é um tema para ser discutido na sala de estudos, né? E isso daqui vai acontecer. Muitos filhos, mas o amor precisa ser igual para todos. Exato. Né, irmão? Eu não vou falar que é certo ou errado, mas é nítido e é claro que as preferências podem ocorrer. Sim. E acabam ocorrendo, né? Uma casa que tem 3, 4, 2, 3 filhos, onde um às vezes gosta mais do pai, aí tem uma atitude em relação ao pai e não tem em relação à mãe. Então, as preferências elas vão surgindo dada a nossa fraqueza humana em se apegar ou não a mais uma pessoa ou outra. Sim, sim. Mas isso tem que ser tomado cuidado. E não só em família, mas até mesmo dentro de um ambiente onde tem muitas pessoas, você tem que saber lidar, né, para não ter Sim. essa transparência da preferência, não ser algo nítido e gerar, inclusive, injustiças. Sim, né? Exatamente. Nesse primeiro ponto aqui, irmão Wagner, tem algum item que não queira comentar? Não. Já vamos dar sequência. Então, né, perfeito. Então, vamos seguir o próximo ponto, que é Jacó deseja retornar à sua terra. Aí nós temos aqui, Jacó almeja retornar para a sua casa, o acordo entre Labão e Jacó, e Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Aí, irmão Wagner, eu queria que eu comentasse um pouquinho desse... Sim, esse desejo que Labão tem, que Jacó tem de retornar à casa, ao mesmo momento, ele, mais à frente nós vamos observar, principalmente na lição de número 12, o encontro de Jacó com seu irmão Esaú, e toda aquela cena para amortizar
a raiva de Esaú. Ele enviando presentes, enfim, mas isso é um outro contexto. Mas quando nós observamos aqui que depois de vários anos que Jacó trabalha com Labão, ele sente esse desejo de retornar à terra, logo após Raquel dar à luz a José. Por que não? Aí vem uma pergunta. Por que não quando os outros nascem, mas somente José? Porque o ícone de José, ele trouxe esse despertamento para Jacó, para que ele saia e comece a viver uma nova vida fora dessa casa de Labão. José, ele foi uma inspiração para Jacó, para uma mudança de vida. É por isso que quando José nasce, ele enxerga uma liberdade. Porque ele queria casar com Raquel primeiro, queria ter filhos com Raquel, mas quando José nasce, ele fala: agora eu preciso sair daqui. Preciso ter uma vida. E outra coisa, irmão, que eu acho interessante. O trabalho de Jacó já tinha sido lucrativo para Labão. Só que ele, quando ele termina, quando ele encerra tudo o que trabalhou, tudo que foi feito, e ele, dentro desses 7 anos trabalhando, ele trabalhou também para ele também. Ele gera recursos para Jacó, para quando saísse, ele vai e tem então todo o sustento para que ele não venha passar uma necessidade ao sair da casa de Labão. Então Labão pede que Jacó continue servindo e faz uma nova proposta para o genro, pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. E isso, irmão, parece que Jacó sente: estou sendo usado. E é importante essa questão o ponto 2 vai falar um pouquinho desse acordo entre Labão e Jacó. Isso. Mas se os irmãos lerem o capítulo 30, né, aquele contexto da história não essa disputa, mas Jacó sendo servo de Labão, e no final, lá quando ele vai sair, Jacó trabalhou 7 anos por Leia, depois mais 7 anos por Raquel, e aí ele decide ir embora, depois desses 14 anos. Só que aí o sogro, nessa situação, sabendo que os bens dele estão aumentando por conta do serviço de Jacó, ele percebe a bênção de Deus sobre a vida de Jacó, então o que ele faz? Ele segura o genro. Não, você não vai não, filho, trabalha aqui, eu vou te pagar agora, eu vou te pagar um salário. E aí o salário é nesse momento que, nesses últimos 6 anos, é que Jacó vai fazer: não, então eu quero os animais malhados. Aí ele fala: que assim seja, nasce pouco animal malhado, e Jacó, com as suas artimanhas, de alguma forma vai fazendo com que esses animais malhados vá nascendo. No final, numa conversa final entre Labão e Jacó chega a falar para ele: olha, você trocou meu salário 10 vezes. Imagine, irmãos, você ter o salário trocado por 10 vezes. E veja bem, não é que ele teve dissídio, não foi um aumento. O salário dele foi trocado para que cada vez que trocasse, ele ganhasse menos. E aí, de alguma forma, pela bênção que Deus tinha na vida dele, pelo propósito que Deus tinha na vida dele, toda vez que Labão tentava uma piora para Jacó, Deus colocava a mão e fazia isso prosperar. E Jacó, entendendo que ele não conseguiria ir embora por conta de toda essa questão de Labão, ele não conseguiria ir embora se ele simplesmente virasse para Labão e falar: ó, estou indo embora. Então ele esperou Labão ter o momento dele de ir lá tosar as ovelhas, então, provavelmente ele ficava num lugar longe, afastado, e aí ele junta a sua família, o seu gado, os seus servos, e decide fugir. E aí, o que acontece? E aí, no ponto de número 3, quando Deus manda Jacó retornar a casa, surge aquilo que a gente sempre é acostumado a ouvir.
uma acusação mentirosa. O que aconteceu? Ao ver a prosperidade de Jacó, a ver tudo aquilo, né, irmão Alexandre, que o irmão acabou de falar, rebanhos, servos, família abençoada, e todo mundo sendo ali abençoado, os sobrinhos chegaram e começaram a dizer, olha, tem tomado tudo, viu? O que Jacó está fazendo... Os cunhados, né? Os cunhados têm tomado tudo. Os filhos do tio, de seu tio disseram, Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda essa riqueza. É uma calúnia mentirosa, uma maldade que fizeram com Jacó. Só que lembra no início, irmão, que a gente falou, o que é plantado como vento será colhido como tempestade. Deus estava moldando ele, mas lembrando dessa situação, tudo que o homem planta, ele irá colher. E Jacó estava colhendo, só que na proporção maior, irmão Alexandre. Então todo esse contraste de bênção para outros foi como inveja. Jacó estava tranquilo, mas aqueles que estavam enxergando estavam caluniando, estavam falando mal, estavam dizendo que ele era um homem maldoso, que estava roubando, estava pegando de tudo que era deles. E isso, irmão, trouxe um desastre muito grande para ele, lá futuramente. E agora, irmãos, é interessante que assim, na vida de Jacó, a gente vê literalmente duas coisas acontecendo. A colheita daquilo que ele plantou. Sim. E ao mesmo tempo, a bênção de Deus prosperando. É interessante isso aqui, mostrar e conversar com os alunos, porque, veja bem, ao mesmo tempo em que ele estava colhendo, o sogro enganando, as calúnias dos primos, cunhados, Deus estava abençoando ele. Mas como é que pode isso? Isso aqui é importante mostrar, porque às vezes alguém pode estar se sentindo meio confuso por conta da situação que ele vive. Como é que eu estou desse jeito aqui e outro ali? Então nós podemos muito bem continuarmos sendo salvos, mas sofrendo a pena de alguma coisa que nós colhemos. Sim. E aqui é literalmente o que Jacó estava fazendo, vivendo. E uma coisa que eu anotei aqui é que ele, ao decidir fugir, ele foge, mas ele tem um sentimento ainda, ele tem algo dentro dele. Sim. Há algo dentro de Jacó clamando. E antes de até continuar isso aqui, mas aproveitar aqui antes que eu esqueça, é importante mostrarmos aqui, nós vamos falar um pouco, o comentarista dá um toque do que acontece com Esaú. Mas eu queria pedir para os irmãos, já avisar de antemão, não entre na história de Jacó com Esaú. Porque nós vamos falar isso na próxima lição. Se os irmãos entrarem aqui, não é... Só que é coisa muito rápida se for pedir para passar. Porque o importante agora é mostrar essa fuga de Labão e o próximo ponto, que é o encontro com Deus. Por que eu estou citando essa questão do seu interior? Porque diante de toda essa situação que ele está vivendo, é nítido que a cabeça dele, a consciência dele está batendo. Não tocou algumas vezes nesse assunto, porque ele está entendendo que o que ele está vivendo é fruto do engano que ele fez com o pai dele. Talvez outras histórias que a gente não conheça, que a Bíblia não relata, mas ele está enxergando isso, ele está vendo a bênção de Deus na vida dele, mas ao mesmo tempo ele também está vendo que ele está, e isso está mexendo internamente com ele. O texto, quando a gente vai ler a história, parece que não, mas nós vamos entender um pouquinho disso quando ele vai para o Val de Jaboque. E esse daqui é o ponto de número 3. Isso. O que faz com que Jacó vai ao Val de Jaboque? A angústia e o medo dele toma conta. Porque o que acontece, irmão? Chega uma hora que a conta chega. Chega uma hora que essa situação, ele vai moldando a pessoa e trazendo ele à realidade. As circunstâncias da vida muda
o pensamento e as ações e começam a conduzir ele a uma realidade que ele precisa viver e ser transformado. Por isso que no início a gente disse aqui, e deixamos bem claro, há situações específicas que são para Jacó e há situações que são para nós, para as nossas aplicações do dia a dia, principalmente esse daqui do ponto de número 3, que Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400, homens, um pequeno exército. E em meio a situações diversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar socorro divino, elevar aos olhos aos céus. O que Jacó estava sentindo era medo de ser morto pelo próprio irmão. Esse sentimento dele foi um sentimento acusativo. Exato. Por quê? Porque ele trouxe a cena de tudo o que estava acontecendo, ou seja, de tudo que aconteceu, um engano com o pai, a primogenitura, o engano que ele fez, e isso começou-se a angustiar. E é natural na vida do ser humano isso acontecer, irmão Alexandre. Ninguém está blindado disso acontecer. Eu quero pegar só uma fala do irmão Alexandre, do ponto anterior. Ele estava vivendo uma vida toda errada, mas eu estava abençoando. A bênção não justifica aquilo que a gente está fazendo de errado. Há bênçãos que Deus concede para que o nome dele seja exaltado, mas as bênçãos que Deus está dando não está autorizando Jacó viver dessa maneira, né, irmão Alexandre? Não está autorizando. Eu até acho que Jacó estava até tentando viver corretamente, né? Mas tinha aquele problema com o tio. Exato. E isso foi muito sério. E a questão ainda, esse medo, essa angústia, olha, aqui vale a pena a gente pensar um pouquinho em todo o emocional de Jacó. Porque ele tem aquela família, ele só deixa isso muito claro, aquela família de alguma forma um tanto conturbada. Sim. Um casamento que ele não queria. Sim. Né? Obrigado a ter um casamento que ele não queria. Talvez os filhos que ele tivesse, não sei, é difícil a gente colocar aqui o tratamento com os filhos. Ao tentar fugir, você tem o sogro o persegue. Sim. Se não fosse Deus ali, a gente vê, é o que eu estou falando, sempre Deus intervindo. E ao chegar nesse momento do Val de Jaboque, depois de tudo isso, ele intensifica o texto passado lá. Sim. O problema dele do passado, aquilo vai intensificando. Então Jacó está vivendo momentos de muita tensão. Sim. Psicológica aqui. Sim. E aqui vale para os irmãos. No momento de muita pressão psicológica, qual que é nossa reação, né? Nossa reação. O que nós vamos decidir? O que nós vamos decidir? Será que nós temos espaço para ouvir Deus? Exato. É isso daí. Quando você fica num canto da parede, como você se sobressai? E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó, isso é natural na vida do ser humano e às vezes a gente acha que isso não vai acontecer. A pressão psicológica acontece, irmão, porque ele observa que ele errou. O grande problema é que as pessoas observam e sabem que erra, mas vai buscar conselhos com pessoas erradas. E aqui está mostrando o que Jacó fez, o que levou Jacó a fazer o que ele fez. Ele estava vivendo uma vida, uma pressão psicológica, e ele disse: agora é um momento. E eu acho interessante, só nesse finalzinho, irmão, e desculpe aqui. Não, fica à vontade. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano. Aqui é que está, irmão, ele elabora um plano. E qual foi? Dividir a esposa e os filhos e os que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria a possibilidade de escapar. Quando a gente olha isso daqui, irmão Alexandre fala assim: puxa, mas Jacó, será que Jacó não tem
Que coração duro de Jacó, né? Porque se um pai de família, irmão, iria fazer isso, vamos ser sinceros, irmão Alexandre, ele faria assim: não, vocês vão embora porque eu vou. A culpa está sobre mim. Eu estou só dando um exemplo, tá, irmão? Olha, vocês vão embora porque a culpa está sobre mim. Mas cabe, olha só, e cabe ao homem, o sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança de sua esposa e suas filhas, protegê-los com oração, jejum, para que Deus livre de todo mal. Como anda a proteção da sua família? Então aqui, por isso que eu digo, irmão, a gente tem aqui algumas coisas para a nossa aplicação, e essa é uma aplicação que o irmão precisa fazer em sala de aula. É importante isso, irmão. A responsabilidade não pode recair sobre a nossa família. Se eu sou o culpado, a responsabilidade é minha, irmão Alexandre. As decisões precisam ser sobre mim. E aqui entra algo muito, muito aberto. Se eu errei, eu sou responsável por esse erro, Alexandre. E as consequências, e eu vou ser bem sincero, irmão, as consequências, querido, não sobrecai também sobre a nossa família. Sim. E vai respingar, mas quando respinga é complicado. E é interessante a forma como Jacó separa, porque ele pega primeiro as servas e os filhos das servas, depois as mulheres. Daí ele vai fazendo primeiro grupos, né? Grupos, né? O primeiro grupo com mais filhos, lá a serva da Leia, depois a serva da Raquel. Sim. Aí vem o grupo da Leia e depois, por último, a Raquel. Justamente para tentar defender de alguma forma. Porque se Esaú matar um grupo, eu tenho outro. Não perco família. Agora, o que me chama a atenção, e a gente não vai conseguir chegar numa conclusão sobre isso, mas é importante destacar, o que ele pensou quando ele desceu para o Vale de Jaboque, o Val de Jaboque, porque ele disse: olha, vocês vão na frente, porque eu preciso ficar aqui. E eu até queria perguntar, isso vai de cada um de nós, mas assim, às vezes a gente passa por momentos, tem aquele sentimento que a gente precisa chegar diante de Deus. E a gente está indo para diante, debaixo das asas de Deus, porque ao ele ir para o Val de Jaboque, foi o momento em que ele luta com aquele anjo, e eu acredito que foi uma luta intensa, e uma coisa importante, nós não estamos falando de um Jacó que tem 30, 40 anos. Sim. Nós estamos falando de Jacó já com idade avançada. Exatamente. Estamos falando de um Jacó que está beirando os seus 100 anos. Sim. E ele tem uma luta com esse anjo, né? É claro que a história é outra, o momento histórico humano é outro. E até é importante a gente mostrar, muito cuidado quando a gente vai ler essa lição com os olhos de hoje, né? Porque esse contexto que ele fez aqui, separar com os olhos de hoje, ele é o maior dos covardes, né? Mas isso aqui, dentro do contexto da época, é um negócio muito comum. Isso, né? Perfeito, irmão Alexandre, isso daí mesmo. Tanto que a gente vai ver essa situação acontecendo com o Jó, né? Com o Jó. O que aconteceu com o Jó, você vê que são grupos que estavam sendo destruídos. Então, o que Jacó estava fazendo aqui era o seguinte: se um grupo morre, a minha descendência não estará perdida para sempre. É isso aí. Então eu terei ainda uma outra descendência. E o que aconteceu aqui, irmão Alexandre, foi fantástico. Porque, olha só, irmão, ele falou assim: eu preciso ter um momento. E eu vou ser bem sincero, tem um momento que não vai ser o pastor, não vai ser sua esposa, não vai ser seu marido, não vai ser a igreja, vai ser único e exclusivamente Deus. Aí você vai ter que fazer o que Jesus disse: vai ao teu quarto, vai lá, fecha a porta, ora a Deus em oculto, mas o Senhor te vê. Então você vai ter um momento em que é só você e Deus, vaso, não vai ter como escapar. E às vezes a gente até pensa muito, é claro que assim, irmãos, aqui é claro, a gente vai levar isso para a sala, orientando os irmãos e as irmãs levar isso para a sala, mas acho que vale questionar os irmãos. Esse problema ou essa situação que você vive, que parece impossível,
Já chegou o momento de você entrar no seu quarto, fechar a porta, falar com Deus? Porque a gente tem o caráter de Jacó transformado, aquele toque na coxa dele, o nome sendo mudado, isso tem um significado espiritual de transformação de caráter muito grande. Porque a marca de Jacó andando era nisso para todo mundo, que ele teve uma situação específica. Sim. E aí quando eu perguntava, por que você manca? Ou por que agora você está mancando? E aí foi um encontro com um anjo. Não sei se ele falou com um anjo, né? Mas agora eu me chamo Israel. Eu me chamo isso, não chamo Jacó. Fato interessante é que Jacó, lutando com ele falou assim: eu não te largo enquanto você não me abençoar. Mas olha só, irmão, ele já tinha sido abençoado. Ele já tinha os seus bens materiais. Que bênção é essa, irmão? Que bênção é essa? E eu vou ser bem sincero, não é uma bênção material. Não. E aqui eu vou abrir só um parênteses, tá, irmão Alexandre? Existem pessoas que lutam com Deus para bênção material, e aqui ele estava lutando para uma transformação. Exato. É uma transformação de vida. E assim, irmão, é aquilo que eu falei. Tem momentos que a gente não vai conseguir uma mudança com o pastor, não vai conseguir mudar, bom, com ninguém. Ele vai te orientar, ele vai te conduzir, ele vai mostrar um caminho, mas as maiores mudanças é quando você tem um encontro com Deus. Isso daí, irmão, e deixa a marca, viu? Deixa a marca. Às vezes você vai mancando, não é o mancando como Jacó, fisicamente, mas é uma mudança interna, né, irmão Alexandre? Exatamente. É uma cicatriz interna que quando você olha para dentro de si, você fala assim: eu era assim. E é importante isso que o irmão está falando, porque nós falamos aqui da angústia interior de Jacó. Sim. Esse sentimento do medo do irmão, esse receio de ter um encontro com o irmão, essa luta. Então, ao ir para o vale de Jaboque, para o val de Jaboque, ele está levando todo esse sentimento, esse arrependimento, amargura, não vou dizer amargura, mas essa carga emocional está indo para aquele val de Jaboque. E o anjo foi muito preciso, né? Qual é o teu nome? E aqui tem um monte de situações que a gente pode falar. É igual quando o pai perguntou qual é o teu nome, você vai mentir de novo? Não, meu nome é Jacó. Então agora não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. E é interessante que a Bíblia fala assim: e depois tudo isso aconteceu e o sol nasceu. Como se fosse um novo começo para Jacó. E às vezes nós estamos esperando um novo começo, mas não queremos ir diante de Deus para fazer essa luta aqui. E depois, irmão, assim, essa mudança não tornou, frise bem isso, né, irmão? Essa mudança não tornou Jacó perfeito. Nenhum homem é perfeito. Exato. Não tornou perfeito, mas o transformou como um grande patriarca. Dele saiu as nações, as 12 tribos de Israel, mas não o tornou perfeito. Que fique bem claro isso, né, irmão Alexandre? E um ponto importante, irmão, tocando nesse assunto, eu, pelo menos aí uma visão minha, opinião minha, a diferença de comportamento dos irmãos para José é justamente essa, porque os irmãos de José conheceram Jacó, que disputava a todo momento pelo um sogro. Sim. Estava uma disputa, os irmãos de José, com certeza eles ouviam comentários que o pai fazia com as mães em casa. Sim. As disputas que as mães tinham em casa, foi esse ambiente que os irmãos cresceram. Sim. José já cresceu com Jacó mudado, o Jacó transformado. Isso trouxe um José muito diferente dos irmãos, né? Sim. Então, como falou daquele nascimento, trouxe até esse desejo de mudar, mas a vida de José foi um pouco diferente, porque José viveu com esse Jacó transformado. Bom, irmãos, eu quero ler com os irmãos aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, versículo conhecido, mas acho que vale a pena a gente falar dele aqui. Ora,
Tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, esse versículo é importante porque nós, às vezes, erramos e aprendemos. Sim. Mas a gente não precisa ficar só aprendendo através do erro, né? A gente pode aprender através de uma lição dessa e ter um comportamento diferente, ter uma forma diferente de agir, de viver, de ser. Então, eu quero aproveitar esse contexto, tudo isso que nós falamos aqui, e avisar os irmãos, pedir para os irmãos tocar na sala, para que a gente possa aprender a ser melhor através de histórias como essa de Jacó, né? Sim, irmão Alexandre, ele é um exemplo, né? Não somente isso, né? Não somente Jacó, né? Como um homem de mau exemplo, mas também tem pontos positivos na vida de Jacó, Exato. né, irmão? Então não é somente pontos negativos. Depois nós vamos ver que depois deles terem esse encontro, ele faz um elo de união com o seu irmão novamente. Ele se aproxima, ele quer se aproximar do seu irmão. E aqui, ó, um ponto interessante nós estamos falando de um homem que sai como enganador, Sim, mas agora se torna um homem honrado. Isso tem que estar muito claro. Jacó, ele é um dos patriarcas escolhido por Deus para ser pai de uma grande nação. sim. Ele está dentro daquela promessa e bênção que Deus deu a Abraão. Ele está seguindo esse caminho. Sim, exatamente, exatamente, Marcelo. Então, por isso que eu falo que existem situações dentro da história de Jacó que é única e exclusivamente para ele. Exato. Mas, porém, a gente extrai informações e situações para a nossa aplicação. Então, nem todo mundo será tocado com anjo e sair mancando. Exato. Nem todo mundo, ao encontrar com Deus, será um homem perfeito. Você vai ter falhas, eu tenho falhas, você terá falhas, mas o interessante é o seguinte, irmão Alexandre, é que a gente precisa melhorar cada vez mais. Essa lição nos mostra o cuidado que nós temos que ter de tomar decisões erradas, tomarmos cuidados de fazer pré-julgamentos errados com o nosso irmão, Exato. de criar situações, porque a gente vai estar plantando coisas erradas e vamos colher aquilo que nós estamos plantando de proporção maiores. Então, irmão, essa lição é muito importante para nós nesse domingo, irmão. Nem todo mundo vai mancar, né? Mas é nítido e aí é certo. Ninguém que entra diante de Deus, tem encontro com Deus, permanece mesmo, irmão. Né? Isso é verdade. Irmãos, estamos terminando, ficamos por aqui. Espero que o nosso comentário possa ajudá-lo, irmão, no preparo da sua aula, irmã. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.